Medicina personalizada ou medicina de precisão é um tratamento que se vale da presença de um determinado alvo na célula maligna e se vale do desenvolvimento de uma terapia-alvo contra aquele alvo que está presente teoricamente somente na célula maligna. Então imagina, por exemplo, uma célula de câncer de mama pode ter na superfície uma proteína que é como um ancoradouro chamado receptor de estrógeno. Pode ou não ter esse ancoradouro. Se tiver presente esse ancoradouro, esse receptor de estrógeno, isso quer dizer o quê? Que quando o estrógeno gruda nesse ancorador, essa célula começa a se dividir. Se eu bloquear a ligação do estrógeno nesse ancoradouro, a célula não vai se dividir. Então, dar um anti-estrógeno ou dar um bloqueador do receptor de estrógeno é uma terapia-alvo. Da mesma maneira, a terapia anti-HER2, anti-HER2, né? A célula maligna de câncer de mama pode ou não ter um excesso da proteína HER2 na superfície. E quando está presente esse excesso de proteína HER2, essa célula se divide de maneira exagerada e o câncer é agressivo e se dissemina rapidamente. No entanto, eu disponibilizo de algumas terapias anti-HER2 que bloqueiam o sinal que essa proteína manda para o núcleo da célula, mandando ela se dividir. Então isso é uma outra terapia-alvo. Da mesma maneira, alguns cânceres de pulmão têm uma determinada proteína presente na superfície que pode ser alvejada por drogas que são mais eficazes do que uma quimioterapia que mata tudo aquilo que se divide. E assim por diante. Então, medicina de precisão é uma medicina que se vale de terapia-alvo contra um alvo presente especificamente na célula maligna do tumor desta pessoa. E, obviamente, não são todos os cânceres daquele órgão, por exemplo, todos os cânceres de mama ou todos os cânceres de pulmão, que apresentam o tal do alvo. Não, alguns sim, outros não. Então eu começo a tratar com terapia de precisão uma porcentagem menor de subgrupos de um determinado tumor. E o que é curioso é que existem algumas terapias-alvo que alvejam aquela proteína, por exemplo, num câncer de intestino, mas também num câncer de cabeça e pescoço e também em algum outro tipo de câncer. Então, às vezes você tem um alvo comum a cânceres diferentes que podem ser tratados por uma mesma terapia-alvo.